Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Hoje a gente vai olhar, um outro aspecto de espaço topológico, que é o que é um espaço topológico ser conexo, que de certa forma ele ser inquebrável, entre aspas, né? Então, vamos entender como é que a gente poderia fazer uma quebra, né, para um espaço topológico. Então, beleza. Então, vamos aqui para a seguinte definição. A gente tem em X um espaço topológico de praxe. Beleza? Então, dizemos que X é conexo se acontecer o quê? Se dados quaisquer dois abertos A e B, tais que A união B é igual a zero, é igual ao espaço todo, então ou A tem que ser vazio, ou B tem que ser vazio, né? Isso significa que você não consegue quebrar o espaço, né? Escrever o espaço como uma união de abertos disjuntos, tá certo? Você não consegue quebrar ele. E o primeiro exemplo que a gente vai ver agora de um espaço conexo é a própria reta. Na verdade, a gente vai ver algo um pouco mais geral que isso, né? A gente vai ver que qualquer intervalo da reta é conexo, né? Então, em particular, a reta toda é um intervalo, né? Então, também vai ser conexa. Então, vamos só refrescar a memória aí do que é um intervalo. Então, a gente tem aqui o conjunto ordenado. Certo? Então, chamamos de intervalo, chamamos o subconjunto de x, tal que dados, vamos colocar assim, ó, quaisquer A e B pertencente a I, tá certo? Implica que para todo C, certo, em x, tal que o C, né, ele tá, se o C para qualquer dois elementos que você pega, né, no conjunto, qualquer elemento que tiver entre eles vai estar dentro do I. Bom, só representando aqui, né, isso significa o quê, né? Que, ó, tá falando o seguinte, ó, que esse cara aqui para ser um intervalo significa o quê? Que para quaisquer dois pontinhos que eu pego, se eu pegar qualquer pontinho aqui no meio, esse pontinho aqui, ele vai ter que estar dentro de I, tá certo? Ou seja, intervalo você não tem buraco, né? Tipo, isso só faz sentido em conjuntos ordenados, né? Você tem que botar todo mundo em fila, né? Tipo, ter uma, não botar todo mundo em fila, mas pelo menos ter uma maneira de, quer botar em fila também, né? Mas pelo menos ter uma maneira de comparar, né, os elementos. Então, beleza, né? Vamos aí para nossa proposição, que é o seguinte, né? A gente escreve o enunciado aqui escrever aqui e a gente continua na próxima lousa. Então, proposição é o seguinte, né?
A contido na reta é conexo C e somente C. A é um intervalo. Beleza. Como é que a gente mostra isso, né? Então, primeiro, vamos mostrar o seguinte, né? Vamos mostrar que se A é um intervalo, então é um conexo, né? Só que a gente vai fazer pela contrapositiva. Contrapositiva. Ou seja, a gente quer mostrar que se A é conexo, então ele é um intervalo, né? Então vou supor que o A não é intervalo e mostrar que ele não é conexo. Então, suponha que A não é um intervalo. Se ele não é um intervalo, significa que a gente consegue quebrar ele em algum ponto, né? Que ele tem algum buraco. Então, beleza. Então, existem dois elementos aqui que estão em A, né? A e B em A, e um xzinho aqui que está no meio dos dois, né? Tal que o x ele não pertence a A, tá certo? Então esse x aqui é um buraco do meu conjunto aqui, tá bom? Então, o que a gente tem com isso? A gente consegue escrever o A dessa maneira aqui, ó, como sendo a união desses dois abertos disjuntos, interceptados com ele, né? Então, olha só, aí aqui a gente tem então é isso aqui, e a gente tem isso aqui com isso aqui, tá certo? Então o que está acontecendo, né? A gente pegou o nosso conjuntinho A, né? A gente tem a nossa reta aqui, que não é tão reta assim. Eu vou tentar fazer melhor aqui agora, né? A gente tem a nossa reta e aí a gente tem o nosso conjunto A, né? Que é algo, a princípio, que parece ter, sei lá, essa cara aqui, né? Vamos supor. Aí a gente pegou um x aqui bem aqui no meio, né? E agora, o que a gente está fazendo? A gente está olhando a topologia do subespaço de A, né? Porque a gente quer mostrar que o A, ele não é, tipo, o que a gente vai concluir agora é que o A não é conexo. Então, o que a gente fez? A gente pegou, né, esses dois intervalos aqui, de menos infinito até x, né, e esse aqui de mais infinito até x, e fez a intersecção, né? Quando a gente faz a intersecção, o que a gente tem? A gente tem que escrever, a gente escreveu o A como sendo a união de dois abertos disjuntos, né? Que eu estou olhando, ó, nunca esqueça, viu, gente? Estou olhando aqui a topologia induzida em A, viu? Então, esse cara aqui é um aberto de A e esse cara aqui é um aberto de A e os dois são disjuntos, beleza? Então, com isso, a gente tem que A não é conexo. Tudo bem? Bom, agora, para mostrar a volta, a gente tem que seja A um intervalo, beleza? E aí a gente vai supor por absurdo que ele não seja conexo.
Bom, se ele não é conexo, então vai existir dois abertos, né? Não vazios, disjuntos, né? Que a união dá o próprio A. Então, existem, vou colocar aqui, ó, V e W abertos em A, tais, abertos em A, disjuntos, tais que o A é a união dos dois. Tudo bem? Beleza, aí eu vou pegar dois pontinhos nele, né? Vou pegar um Vzinho em V e um Wzinho em W, tá? E, bom, o espaço, a gente está olhando dentro da reta, né? Então, sem perda de generalidade, suponha que o V é menor que W. Caso não for, só repetir a mesma coisa para o contrário, né? E aqui, ó, sem perda de generalidade, suponha que V é menor que W. Beleza? Então, com isso, aí a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Vamos considerar acho melhor escrever na próxima lousa, né? Porque aí fica tudo mais organizadinho. Considere, ó, vou chamar de alfa o sup desse conjunto aqui, ó, que é o conjunto dos x pertencente a V, tal que, ó, o intervalinho aqui começando em V, aqui em x, isso aqui está completamente contido em V, tá certo? Bom, será que faz sentido esse sup? Então a primeira coisa que a gente observa é que esse conjunto aqui, ele é não vazio, porque o Vzinho está lá dentro, né? Já que se você pegar o intervalo fechado VV, está lá dentro. E ele é limitado superiormente por W, né? Limitado por W. Tá? Porque se eu pegar aqui VWzinho, isso aqui já não cai aqui dentro mais, né? Então, beleza. Então, existe o sup. E, com isso, aí a gente pode fazer as seguintes perguntas, ó. Não as perguntas, mas as seguintes considerações. A primeira coisa é o seguinte, ó. Note que o alfa, ele não pertence a V. Porque, caso contrário, o V é aberto, né? Então, existiria um raiozinho, né? Tal que o intervalo aberto estaria lá dentro, né? Então, caso contrário, como V é aberto, então existe um epsilon maior que zero, tal que o que acontece? Ó, a gente tem que esse intervalo aqui, né, que é o alfa menos epsilon e o alfa mais epsilon, ele vai estar contido em V, né? E aí qual que é o problema disso? Que a gente, por exemplo, se a gente pegar aqui alfa mais epsilon sobre 2, esse cara aqui ele pertence a V, né? E ele é alfa mais epsilon sobre 2, ele vai ser menor que W, né? Porque o W não está em V, né? Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem que a gente contrariou o Supremo aqui, né? Porque aqui a gente pegou esse cara aqui, que é um pouquinho maior que o Supremo, que ainda está em V, e ainda continua sendo menor do que W, né?
Muito bem, então, beleza. E a gente vai ter um outro problema também, que o nosso alfa, ele não vai pertencer a W. Por quê? Porque veja bem, ó, caso contrário, existiria, né, um delta, né, tal que porque o W é aberto, né, tá certo, tal que se tem isso aqui, ó, que é delta menos alfa, alfa menos delta, alfa mais delta, estaria completamente contido em W. Só que qual que é o problema? O problema é que o alfa ele é o sup que satisfaz isso aqui, certo? Então, porém, o alfa menos delta ele é um elemento daqui, desse conjunto aqui. Ou seja, se ele é um elemento desse conjunto aqui, ele é um elemento de V, né? Tá certo? Porque, como o alfa é o sup, né, se eu pegar um pouquinho para a esquerda, tipo, ele ainda cai dentro desse conjunto, né? Tá certo? Então, isso contraria, né, tipo, o fato de eu estar supondo que o alfa está aqui dentro de W, né? Então, qual é a conclusão que a gente tem? Que, portanto, o alfa ele não pertence a A unido com B. Desculpa, aqui não tem A, B, né? Aqui ele não pertence a V, que a gente acabou de mostrar, né, gente? Estou ficando maluco aqui. Ele não pertence a V unido com W, né? Só que V unido com W é o quê? É A, né? Mas e aí? E aí que você observa o seguinte, né? Que por alfa, né, tá entre V e C menor que W, né, porque W é um limitante superior, isso implica que o A ele não é intervalo. O que é um absurdo, né? Porque a gente supôs que o A é intervalo, né? Fez toda essa construção e, tipo, a gente tem que o A é intervalo, a gente supôs que ele não é conexo, né? Fez toda essa construção e concluiu que o A não é intervalo, né? Então, portanto, o A é conexo, né? Tá certo? Beleza. Porém, a gente só tem que tomar cuidado, porque nem todo intervalo vai ser conexo em outros contextos, né? Na reta funciona, mas a reta de Zografy está aí para dar todos os contra-exemplos que a gente precisa, né? Então, a reta de Zografy. Ela não é conexa, tá bem? E é só a gente observar o seguinte, né? Que a gente pode escrever a reta de Zografy como a união desses dois intervalinhos, a união desses dois conjuntos abertos, né? Disjuntos. Olha só, porque na reta de Zografy, esse camarada aqui é aberto, né? E aí você tem uma quebra aí, né? Em alguns livros também essa quebra parece escrita como cisão não trivial, sabe? Que você faz uma cisão, né? Uma quebra ali. Tudo bem? Então note o que, né? Que esses dois caras são abertos não vazios, né?
disjuntos. Beleza. Assim como acontece com espaços compactos, né, que ele leva compacto em compacto por funções contínuas, o mesmo vale para conexo. A gente consegue, através de função contínua, levar conexo em conexo. Contínua e sobrejetora, né, para funcionar. Então, beleza, é isso que a gente vai ver agora. Proposição. Se eu tenho x e y espaços topológicos, e eu tenho uma f que sai de x e chega em y contínua e sobrejetora, então y é conexo. Bom, aqui é só fazer aquela brincadeira, né, de puxar os abertos, né? Então vamos lá, ó. Então vamos lá, aqui vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar A e B abertos disjuntos, tais que o y ele é a união desses abertos, tá bom? Então a gente vai dar um jeito agora usando a conexidade de x, né, para mostrar que ou o A vai ser vazio, né, ou o B vai ter que ser vazio. Então, logo, quando você pega a pré-imagem, né, de tudo, né, que aí você podia até, quiser fazer assim, olha, eu vou pegar a pré-imagem de y, que vai dar isso aqui, mas a pré-imagem a união sai para fora, né, então aí você tem isso aqui. Tá certo? E o que mais você tem, né? Com f é menos 1 aqui. Opa. De A inter f é menos 1 de B vazio. Tá, beleza? Então, isso aqui é tipo, a gente deixou o x, né, nas condições da gente verificar, das condições para a gente usar o fato dele ser conexo, né? Que a gente escreveu ele como uma união de abertos disjuntos, né? Então, ou esse aqui é vazio, ou esse aqui é vazio, né? Então, agora o que acontece? Se tanto A e B forem não vazios, ó, se A e B, vamos colocar assim, ó, se A for não vazio e simultaneamente, né, e B for não vazio, o que acontece? Pela sobrejetividade, você tem que a pré-imagem de A vai ser não vazia e a pré-imagem de B vai ser não vazia, tá? O que não pode, né? Porque como o x é conexo, então ou esse vai ter que ser vazio, ou esse vai ter que ser vazio. Então, ou A tem que ser vazio, ou B tem que ser vazio. Beleza? Então, portanto, A é vazio, ou B é vazio. Beleza. Agora a gente vai ver um teorema, né, bem famoso no cálculo, né, que a gente vai demonstrar ele em uma linha, né, eu acho que talvez em uma afirmação simples, assim, sabe, que é o teorema do valor intermediário. Que isso aí é como uma consequência direta, assim, do que a gente acabou de mostrar. Então, ele é um corolário, né, que... Então,
vamos colocar assim, ó, ele é um corolário, que é o teorema do valor intermediário, tá certo? Que ele diz o que, ó? Então eu tenho aqui espaço topológico conexo e f função contínua certo? Então sejam FA menor que FB para A e B na reta se y pertence a R é tal que ele está no meio, né, de A e B, então existe um x em x tal que f de x é igual a y, tá? Esse é o teorema do valor intermediário, né, que fala que se você tem uma função, né, tipo de um espaço conexo chegando na reta, né, então você sempre consegue alguém, né, para levar no meio, né? E como é que é a demonstração disso? É só você observar que a imagem é conexa, tá? Porque ela é sobrejetora sobre a sua imagem, né? Então a imagem ela é conexa, e como ela é um conexo dentro da reta, a imagem é um intervalo. É conexa em R, e portanto a imagem é um intervalo. E aí, o que a gente tem de bacana? Que é o seguinte, né? Como eu estou pegando esses dois elementos aqui na imagem, e esse cara está no meio, e a imagem é um intervalo, então já era, né? Vai existir o x que está lá dentro. Aí isso encerra aí, tá? As duas linhas prometidas aí da demonstração. E agora a gente tem um resultado bem curioso envolvendo cardinalidade de conjunto, que dá pra gente aplicar tudo isso também, sabe? Que é o seguinte, que vai sair também como corolário, né, desse resultado que a gente fez para intervalos, né? Que é, se eu tenho, ó, espaço topológico completamente regular, conexo e com mais de um ponto. Então, a gente tem que esse espaço, ele tem pelo menos a mesma quantidade dos reais de elementos. Tá certo? Muito doido, né? Que você tem um espaço completamente regular, conexo com mais de um ponto, né? Então esse espaço ele tem tamanho pelo menos da reta, né? Já, se cumprir esses pré-requisitos ele já é bem grandão, né? Beleza, é engraçado porque a gente vai precisar dos dois pontos para fazer esse argumento aqui, de pelo menos dois pontos, né, para fazer esse argumento aqui. Então, aqui funciona assim, ó.
Eu vou pegar dois pontos distintos aqui, ó. Então, sejam x e y pertencente a x distintos. Aí o que acontece, ó? Por x ser completamente regular, existe, né, uma função que sai de x e chega no intervalo fechado 0, 1, contínua, que separa o x e o y, né? Porque o x e o y você pode pegar... Porque completamente regular é o quê, né? É separar ponto de fechado, né? Só que nesse contexto, né, ponto pra gente, a gente pode imaginar o conjunto unitário dele como sendo fechado também, né? Então, a gente pode pensar que essa função contínua, ela faz o seguinte, ó. Ela leva o x no 0 e o y no 1. Beleza? E o que mais a gente tem de interessante? A gente tem que o x é conexo, né? Então, a imagem... Então, vamos colocar assim, ó. Como o x é conexo, f de x vai ser o quê, né? É um intervalo em R. Vou colocar na próxima luzinha, né? Eu acho que aí vai ser melhor. Então, f de x, a imagem, né? É um intervalo em R. Ó, ele é um intervalo em R, certo? Só que, como o 0 e o 1 pertencem à imagem, e a imagem é um intervalo, então com isso, a gente tem que a imagem vai ser igual ao próprio intervalo 0, 1. Tá certo? Então, o que a gente mostrou agora, né? Que existe, né, uma função, né, contínua e sobrejetora que sai de x e chega no intervalo 0, 1. Né? Então, se ela é sobrejetora, então o x tem pelo menos a mesma quantidade de elementos que o intervalo 0, 1, que é a mesma quantidade da reta, né? Beleza, gente? Então agora a gente vai ver uma outra maneira da gente estar caracterizando espaços conexos. Bom, e essa maneira é a seguinte. Que é o que a gente vai chamar de ser mutualmente separado. Então, seja x tal espaço topológico, dizemos que A, B contidos em x são mutualmente separados. Vou escrever aqui na linha de baixo, né? São mutualmente separados se acontecer o quê? Se ele for separado de alguma maneira, né? Se quando eu pego o fecho do A e intercepto com B, isso aqui dá vazio, e da mesma forma, quando eu pego A interceptado com o fecho do B, isso também vai dar vazio.
tudo bem? A gente já tem um exemplo, né, no espaço que a gente conhece muito bem, que é a reta, né? Que, por exemplo, se você pegar esses dois conjuntos aqui, eles são mutuamente separados, né? Porque o fecho desse cara aqui é o quê, né? É o intervalo fechado aqui nesse ponto, né? Só que quando eu pego a interseção desse com esse dá vazio, é a mesma coisa se eu pegar e fechar esse cara aqui também, né? Então vai ser esse cara aqui, que se eu pegar ele e interceptar com esse daqui, vai dar vazio também, tudo bem? Então, agora a gente vai ver uma proposição que vai relacionar conexidade com essa nova definição, que é a seguinte. Ela diz que, bom, tudo tem que ter um ponto de partida, o nosso ponto de partida é um espaço topológico. Então, aqui é um espaço topológico. Então, y contido em x é conexo se e somente se não existem A e B não vazios mutuamente separados tais que y é igual a A união B. Então é algo bem parecido com a conexidade, né? A única diferença é que a gente troca abertos é que você pede um pouco menos, assim, né? Que não necessariamente precisa ser aberto, né? Esse A e B aí, né? Tipo, contanto que o fecho, a interseção do fecho do um com o outro dê vazio, né? Ok, então vamos ver como é que a gente mostra isso aí. Tá, então eu acho que as duas direções a gente vai estar fazendo pela contrapositiva. Então a ida, a gente vai supor que tá? Então a gente vai supor que a gente tem A e B mutuamente separados e mostrar que o y ele não é conexo. Então, para a ida, né? Suponha que existam A e B mutuamente separados tais que o y, né, é igual à união deles, certo? Então, vamos mostrar que o y não é conexo. Beleza? Bom, agora a gente tem que ficar atento ao seguinte. A gente vai fazer tudo dentro de y. Então, a gente vai estar fazendo com a topologia induzida dentro de y, certo? Então, vamos ficar esperto nessas coisas, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Trabalhando
colocar assim, ó, trabalhando dentro de y, tá? Então, considere tá bom, U como sendo y menos fecho de A e V como sendo y menos fecho de B. Tá bem? Bom, a primeira coisa que a gente repara é o seguinte, né? Que tanto U quanto V, né, são abertos. E o que mais? Eles são abertos e a união deles gera dá o y, né? E pior que eu coloquei U, né? Eu vou colocar um uniãozinho menorzinho aqui, tá? Beleza? A união deles dá o y. Tá. Agora o que falta para a gente mostrar, né? Se a gente mostrar que a interseção que eles são disjuntos, né, e não vazios, aí acabou, né? Aí a gente mostrou que o y ele não é conexo, tá? Então vamos lá, a primeira coisa é mostrar que a interseção deles é não vazia, desculpa, é vazia. Tá, beleza? Então vamos lá, ó. Então, suponha que não, né? Então, o que vai acontecer, né? Vai existir um elemento que está na interseção. Vamos lá, ó. O U ele é um elemento que ele é um aberto de y, né? E o V também. Então, em particular, o y pequeno ele está no y grande, né? Então, note que y está em y grande. E o que mais, né? Como ele está em U, então y não está no fecho de B. E, como ele está em V, perdão, aqui, na verdade vai dar na mesma, né? É que como ele está em U, ele não está no fecho de A. E como ele está em V, então ele não está no fecho do B, né? Tá? E o que isso significa? Isso significa que se ele não está aqui no fecho de A, então o fecho é maior que o conjunto A, né? Então ele não está em A e ele não está em B. Tá bom? E com isso a gente tem o quê? Que Y não está em Y, né? Porque A unido com B, por aqui, né? Dá o conjunto Y, tá certo? Então, com isso a gente tem que a interseção é vazia. Aí agora a gente tem que mostrar que cada um deles é não vazio, tá bom? Então vamos lá, ó. Então vamos fazer por contradição novamente, né? Suponha que o U seja vazio. Se o U for vazio, lembra o seguinte, ó, o U, como o U é igual a y menos a fecho, então isso implica o quê? Que y menos a fecho é vazio, tá? Certo. E aí, quando você olha para cá, né, você vê que o A ele é subconjunto, né, de y, né? E beleza, né? Então, quando a gente tem esse tipo de coisa aqui, o que acontece? A gente tem que o y
ele vai ser igual ao fecho de A. Beleza? Bom, e como o A ele é mutuamente separado do B, então a gente tem que o B é vazio, que é uma contradição. Beleza? Então tá bom. E para aí, agora a gente mostrou o que, né? Aqui a gente mostrou que o U é diferente de vazio. Aqui a gente repete o mesmo argumento para mostrar que o V é diferente de vazio. Tá, beleza? Aí você consegue fazer. Então tá bom, então disso, o que a gente tem, né? A gente mostrou que, portanto, Y é conexo. Tá? Beleza, e para a volta, a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Agora suponha que o Y não seja conexo. E vamos mostrar que existem dois conjuntos, né, que são mutuamente separados, né, que a união dá o Y. Então, beleza, agora para o outro lado, suponha que o Y não é conexo. E agora a gente vai continuar trabalhando dentro de Y, né, do mesmo jeito que a gente fez no passo anterior, né, na ida, tá certo? Então, como a gente está supondo que ele não é conexo, então existem o e V contidos em Y abertos disjuntos tais que U unido com V dá o Y, tá? Porque eu estou supondo que ele é conexo. Que ele não é conexo, desculpa. Beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, né? Como esses abertos são abertos de Y, então vai existir abertos do maior, né, do X, que interceptados com Y dão esses caras, né? Então, sejam U estrela e V estrela, ou asterisco, abertos de X, tais que o estrela interceptado com Y dá U e o V estrela interceptado com Y dá V. Então a gente vai mostrar que o U e o V eles são mutuamente separados. Beleza. Então vamos lá, ó. A gente precisa mostrar o quê? A gente precisa mostrar que vale isso, né? E que vale isso. Tá? Então a gente vai
Sem perder generalidade, se a gente fizer para um, é a mesma coisa fazer para o outro, né? Então vamos pegar esse aqui e vamos supor que esse cara aqui é não vazio e tentar chegar no absurdo, tá certo? Então, sem perda de generalidade, vou colocar assim, suponha por absurdo que exista um elemento que está aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. A gente tem que o x está aqui dentro, né? Então, primeira informação, x está em V, né? E o x é elemento de y também, né? Tá. E agora, o que a gente tem de interessante? Ó? Que o x, ele está no fecho do U, certo? Se o x está no fecho do U e o V ele é um aberto, né, que contém o x, então, olha só que interessante. A gente tem o seguinte, ó. Então a gente tem que U inter V é no vazio, tá? E isso já dá um problema, né? Isso aqui olhando dentro em Y, né? E aí a gente já tem um problema por quê? Porque a gente está supondo que eles eram disjuntos, né? Então com isso acabou. Vou colocar só o seguinte, né? O que é uma contradição, né? Beleza? Aí, mais um para conta. Então, beleza. Vamos ver um corolário, né, dessa proposição. Que diz o seguinte, ó, se eu tenho um espaço topológico e um subconjunto conexo de x. E, além disso, A, B são mutuamente separados, e o y estiver contido na união deles, então o que acontece? Então, o y ele vai estar contido em A ou o y vai estar contido em B. Tudo bem? Beleza, como é que a gente mostra isso? Bom, para a gente fazer isso, primeiro observe que o y, como o y está nessa união, né, então eu posso escrever ele como sendo y inter A unido com y inter B, né, porque está contido, né, pode ter bem mais espaço lá dentro. E aí, basta mostrarmos que esses dois caras aqui, né, são mutualmente separados. Porque o que acontece, né? Se eles forem mutualmente separados, então a gente viu o quê, né? A gente viu que se o espaço é conexo, então não existe, né,
dois caras mutuamente separados que a união dá igual ao y, né? Então, se caso eles forem mutuamente separados mesmo, então um deles vai ter que ser vazio. Tá certo? Aí vai estar contido mesmo, né? Realmente ou em A ou em B. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar que o fecho desse não intercepta esse e o fecho desse não intercepta esse. Né? Então, novamente, né, sem perda de generalidade, porque se a gente fizer para um, basta repetir a mesma demonstração para o outro, você pega o seguinte, ó, sem perda de generalidade, suponha que exista um x que está aqui, tá certo? E está aqui também, tá? Então, o que acontece, né? Então, o x ele vai estar em B, tá? E o x ele está aqui dentro dessa interseção, que está dentro de A, tá? Isso implica o quê? Que o x está dentro de fecho de A inter B, o que é uma contradição. Por que é uma contradição? Porque a gente está supondo que A e B são mutuamente separados, né? Então, essa interseção deveria ser vazia. Beleza? Então, aí, tudo bem, né? Então, a gente demonstrou o que a gente queria, né? Beleza, agora a gente vai mostrar agora mais umas propriedades com relação à conexidade, né? E uniões, né, de conexos satisfazendo algumas regrinhas conexa, né? E uma maneira meio que de você cobrir um espaço todo por pedaços conexos também. Beleza, então vai ser essa proposição aqui, ó. Então, essa proposição tem dois itens, né? O item A dela fala o seguinte, ó, que se x for uma união de espaços topológicos, né? Onde cada conexo e eles são eles interceptam, né, 2 a 2, né? Ou seja, todo mundo intercepta todo mundo, tá bom? Tá. Então, como é que a gente mostra isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Suponha que o x não seja conexo. Tá certo? Bom, então, se eles não são conexos, né, existem duas testemunhas que atestam isso, né?
Essas duas testemunhas são o quê? São abertos não vazios. Então, sejam A e B contidos em X abertos não vazios disjuntos, tais que A unido com B é igual a X, beleza? Bom, então o que acontece? Ó? Como cada um desses espaços separadamente é conexo, então cada um deles ou vai estar dentro do A ou vai estar dentro do B, né? Tá certo? Bom, agora note que para cada alfa pertencente a I, temos que x alfa está dentro de A ou x alfa está contido em B. Por quê? Bom, você pode até pensar em usar a proposição anterior, que a proposição anterior ela diz o quê? Né? Que se eu tenho algo tipo, sei lá, se eu tenho um espaço, no caso aqui um x-alfa, né, que está dentro de uma união, né, só que ele falava que essa união tinha que ser mutualmente separada, né, mas mutualmente separada é algo que é mais forte do que abertos disjuntos, porque se você pegar se você tem que esses dois caras aqui são abertos disjuntos, então eu tenho que realmente isso aqui acontece, ó. Por que isso aqui acontece? Porque se caso existisse um elemento que tivesse aqui, por que isso aqui acontece, né? Porque se caso existisse um elemento que tivesse aqui nessa interseção, ó, suponha que tem um elemento nessa interseção. Aí a gente vai chegar no mesmo absurdo do teorema anterior, né? Não lembro agora se é proposição ou corolário anterior, alguma coisa assim. Então, se você tiver um elemento aqui dentro, o que acontece? Significa que o B ele é um aberto que contém o X, certo? E o X está no fecho. E todo aberto que contém o X intercepta o A, né? Porque já que o B tá já que o X está no fecho. Então isso aqui implica que A inter B é não vazio. Tá? Por quê? Porque o B é um aberto que contém o ponto X, né? E o X está no fecho de A, se todo aberto que contém X intercepta o fecho de A, tá? Então, isso aqui vale por essa argumentação, tudo bem? Muito bem, então, vamos continuar aqui, né? Suponha que existam alfibetas dentro de I tais que X está contido em A, X alfa está contido em A e X beta está contido em B. Tudo bem? Bom, então o que a gente tem por hipótese, né? Que a gente não usou até agora? Isso aqui, ó. A gente tem que a interseção de alfa e beta é não vazia, né? Tá certo? Então, como x alfa inter x beta é não vazia, isso implica que A inter B é não vazio, o que é um absurdo.
Beleza? Bom, então o que que acontece? Se não pode ter isso, então a gente pode supor que para todo x-alfa, ou todo mundo está dentro do A, ou todo mundo está dentro do B, né? Já que não pode ter algo assim, né? Tipo, ter elementos ter espaços que tá em A, ou espaços que estão em B, então tá todo mundo dentro de um dentro do outro, né? Então, sem perder generalidade, a gente pode supor, por exemplo, que x-alfa está contido em A para todo alfa em I. Tá certo? E com isso você tem o quê? Com isso a gente tem que, se todo mundo está lá dentro, né? Então a união está lá dentro também, né? Então logo x, né? Que é a união de todos eles, vai estar dentro do A, tá certo? E daí o que sobra para o B é que ele seja vazio, o que é uma contradição com o que a gente sumiu no início, né? Que no início a gente supôs que o B ele era não vazio, né? Então o que estava errado era o que? A gente supor que o X não é conexo, né? Beleza. Então esse aqui é a proposição A, e a proposição B diz o quê? Diz que se para quaisquer x e y dentro de x existir A contido em x conexo tal que xy pertence a A, então x é conexo. Esse que é bem interessante, porque você tem o seu espaço x, né? E aí, tipo, para cada dois pontos, existe um conexo que contém eles. E aí, se você fizer isso, você consegue meio que... Se isso valer para cada dois pontos, isso aí vale para o espaço todo. E a maneira de demonstrar isso é bem legal, assim, sabe? Porque você fixa um x, e aí, para cada y, é muito bonitinho isso, porque... Deixa eu aproveitar aqui o mesmo desenho. Que a gente aqui está fazendo o seguinte, né? Eu fixei um x aqui, certo? Aí eu vou fazer o quê, né? Eu vou pegar um y, e aí a hipótese garante que existe um conexo, né? Que liga esses dois pontos. Né, que meio que, não é que liga os dois pontos, mas que contém os dois, né? Aí se eu pegar um outro z, aí é a mesma coisa, né? Tá?
para qualquer dois pontos, né? Então, o que eu posso fazer aqui? O que está acontecendo? Se eu fizer isso para todos os pontos do espaço, né? Varrer com todos os pontos e unir tudo, né? Se eu pegar a união de todos esses conjuntos, vai me dar o conjunto X, né? E como cada um desses conjuntos intercepta, né? Porque eles têm em comum um ponto X em todo mundo, em todos eles, né? Então eu posso usar a proposição A e pegar a união deles, que é conexa. Então aqui é o seguinte, ó. Então é só fazer isso aqui agora, ó. Por A, concluímos que x igual à união de y pertencente a x de AY é conexa. Porque, se reparar bem, né, para qualquer y e z, né, diferente, né, distinto, a y inter AZ não vazia, né, porque o x está dentro dos dois conjuntos, né? Então a gente está com todas as hipóteses para usar o item A, tá certo? Bom, agora para finalizar, a gente vai ver uma última proposição aqui envolvendo o fecho novamente. Que aí vai ser o seguinte, curtinha também. Então, proposição, eu tenho aqui x no espaço topológico. A contida em x conexo. Então, para todo B contido em x, tal que A está contido em B e B está contido em fecho de A, temos que B é conexo. Certo, então se você dá uma sanduichada desse jeito aqui, né, em algo que você já sabe que é conexo, né, que é esse cara aqui, então se ele ainda está dentro do fecho, né, então você consegue garantir que o cara do meio ainda é conexo. Tá? E como é que a gente vê isso? Muito bem, então vamos supor que o B não é conexo e vamos tentar gerar um absurdo, provavelmente vai ser na conexidade do A. Então vamos lá, suponha que B não seja conexo, tá? Então existem abertos disjuntos U e V, tais que B é igual a U unido com V. Muito bem. Então, o que acontece? Ó, como o A está contido em B, então o A ele está contido em U união com V, tá certo? E pelo A ser conexo, então ou ele vai estar completamente contido em U, ou vai estar completamente contido em V, tá? Aqui, A está contido em U, ou A está contido em V. Beleza? Então, muito bem, né? Bom,
vamos supor que ele está contido em U só. Ou a mesma coisa que a gente fizer para um, pode fazer para outro, né? Tipo, se ele tiver contido em U, vai dar um problema, se ele tiver contido em V, vai dar o mesmo problema, sabe? Então, suponha, sem perda de generalidade, que A está contido em U. Beleza. Se A está contido em U, então o fecho do A está contido no fecho do U também. Tá certo? E o que mais que a gente tem? Bom, como o U e V são abertos distintos, então a gente tem que isso aqui é não vazio, tá? Porque o U e o V são abertos distintos não, disjuntos, gente. Depois eu acho que eu vou ter que voltar o vídeo todo aí, e onde eu falei abertos distintos, vou ter que botar disjunto. Abertos disjuntos, tá certo? Como o U e o V são abertos disjuntos, então essa interseção também é vazia, porque eu já expliquei, acho que umas 2 vezes para trás aí, tá certo? Então, como o fecho do A está contido no fecho do U, né? Segue que A, fecho, inter V é vazio, tá? E o que mais que a gente tem? Daqui a gente pode concluir que o V ele tem que ser vazio. Por que o V tem que ser vazio? Repara o seguinte, ó, o V é vazio pelo seguinte, ó, a gente tem que o V ele é um subconjunto do B, certo? E o B, por sua vez, é um subconjunto do fecho. Então, isso implica que o V ele está contido no fecho de A, certo? Se o V está contido no fecho de A e a interseção dele com o A é vazia, então ele só pode ser vazio, tá certo? Então, com isso, a gente tem que o V é vazio e que é um absurdo, né? Porque a gente está supondo abertos não vazios, né? Então, existem abertos disjuntos. Eu esqueci de botar não vazio aqui, mas é não vazio, né, gente? Porque eu estou supondo que ele não é conexo, né? Então, é não vazio os abertos aqui. Tudo bem? Então é isso, gente. Então, por hoje é só. Se cuidem e até a próxima.